Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O sólido hexamincloreto de magnésio pode decompor-se reversivelmente em cloreto de magnésio e amônia. A equação química que representa esse processo então nós temos aqui, né, o hexamincloreto de magnésio. Através de um aquecimento, forma-se o cloreto de magnésio sólido mais amônia gasosa, ou seja, 6 mols de amônia, tá bom? Então, quando ela está incorporada ali, vamos dizer assim, dentro do retículo cristalino ali do sal do cloreto de magnésio, ela está ali dentro, ela fica sólida, vamos dizer, o composto, né, o contexto geral ali, tá sólido. Quando a gente aquece, libera amônia na forma de gás, tá bom? Ao ser submetido a um aquecimento lento e sob uma corrente de nitrogênio gasoso, é importante essa parte aqui para a gente resolver um item aqui. O sólido hexamincloreto de magnésio perde massa. Sim, porque ele está aquecendo, está liberando amônia, ou seja, aquele sólido vai diminuindo a massa, tá legal? Gradativamente, como representado no gráfico. Então, nós temos aqui, ó, um gráfico onde ele parte de uma massa de 100 gramas desse sólido. Conforme nós temos o aquecimento, ele vai perdendo massa. Então, a gente obteve aqui, na primeira etapa, uma massa. Continua aquecendo, na segunda etapa, continua aquecendo até a terceira etapa. E você vê que a gente está perdendo o quê? Gradativo. Aqui a massa. As linhas verticais mostradas no gráfico delimitam as 3 etapas do processo. Então, ó, etapa, vou até colocar aqui, ó. 1, 2 e 3, tá vendo? Então, ó, vai perdendo massa e vai reduzindo. Então, aí ele fala o quê? Delimitou as 3 etapas em que o processo de decomposição pode ser dividido. São 3 itens, A, B e C. A gente vai ver, parece difícil, mas não é. Eu acho que a interpretação do exercício A aqui pra gente fazer, ele que vai ser o confuso. O resto vai ser tranquilo. A. Calcule a perda de massa por mol de hexamincloreto de magnésio em cada uma das 3 etapas. Primeiro, pessoal, o que a gente tem que entender? Então, vou até colocar aqui, ó. A. Primeira etapa. Tá certo? O que a gente tem que ver? Conforme aquecimento lento, há um desprendimento de gás de amônia. Consequentemente, diminui a massa desse meu composto. Tá, beleza. Isso aqui a gente já entendeu. Mas quanto que se perde? Aqui a gente vai ter que calcular. Aqui é cálculo estequiométrico, não tem para onde fugir. Tá legal? Então, nós temos aqui, ó, massa molar do hexamincloreto de magnésio, 197 gramas por mol. Ou seja, 1 mol desse composto inteiro aqui pesa 197. E a amônia pesa 17. Então, ó, tá vendo que o cloreto de magnésio aqui não nos importa para fazer os cálculos em relação a isso. Então, o que a gente tem que analisar? Primeiro, a gente tem que ver nesse gráfico o quanto se perde de massa. Tá vendo que na etapa 1 ele parte de 100 até 82,8? Então, a gente vai pegar o quê? Quanto que se perde de massa? A gente vai pegar, ó, 100 gramas menos 82,8 gramas. Isso aqui, pessoal, vai me dar exatamente 17,2 gramas. Ou seja, a cada 100 gramas do meu composto hexamincloreto de magnésio, se perde 17,2 gramas, que é bem parecida aqui com a massa molar da amônia, tá certo? Só que ele quer saber a quantidade em mols. Ó, calcule a perda de massa por mol de hexamincloreto de magnésio, desculpa. Tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Se a cada 100 gramas ele perde 17,2 gramas, se nós colocarmos 1 mol de hexamincloreto de magnésio, ele vai perder quantos mols de amônia? Porque tá vendo que ele tá perdendo amônia. Ele vai perder amônia em relação. Então, a cada 100 gramas, nós perdemos 1 mol de amônia. Tá bom? Então, como que a gente vai montar esse cálculo? A gente vai montar exatamente assim, ó. Hexamincloreto de magnésio. Opa, nossa. Esse aqui ficou
Muito ruim. Então, ó. Ele libera amônia. Tá, beleza. Vamos lá. Ele libera amônia. A gente tem que entender o que ele está liberando. Então, nós sabemos que a cada 100 gramas, ele vai liberar quanto de amônia? Tá vendo que eu vou montar o cálculo estequiométrico um pouco invertido aqui. Ele vai liberar 17,2 gramas. Em 197 gramas, que é 1 mol de hexamincloreto de magnésio, ele vai liberar quanto? A gente faz a regra de 3. Se nós fizermos a regra de 3, como que vai ficar esse esquema aqui? Então, vamos lá. A gente vai montar exatamente assim, ó. Não vai ficar 100x igual 197 vezes 17,2. X, a gente pode fazer até por lei ponderal também, tá? Mas vamos fazer o cálculo aqui por a regra de 3 normal. Então, não vai ficar assim, ó. X igual... Pega a calculadora aí, ó. 197 vezes 17,2 vai me dar 3.388,4 dividido por 100. X igual a 3.388,4 dividido por 100 vai me dar 33,884 gramas de amônia, certo? Pessoal, só que aqui, o que a gente tem que ter a noção? Tá vendo que, olha o quanto que liberou de amônia aqui. Não é praticamente o dobro de 1 mol de amônia? Ó. Vamos arredondar isso daqui, ó. Vamos colocar, vou até colocar de outra cor aqui. Vou colocar de roxo. Não seria 34 gramas arredondando? Não é exatamente o dobro da amônia? Então, qual análise que a gente tem que fazer aqui? Tá vendo que eu fiz a análise completamente invertida? Então, ó, a cada 100 gramas perde 17,2. Se eu colocar 1 mol dele, ele vai perder quanto de massa? Ele vai perder aproximadamente 34 gramas. Ou seja, são 2 mols de amônia. Então, aqui, pessoal, ó, ele perguntou, calcule a perda da massa por mol, olha lá, ó, por mol de cloreto de magnésio em cada uma das etapas. Então, foi 34 gramas, ou seja, 2 mols de amônia. Tá legal? Então, eu vou colocar até aqui, ó, a perda, né? 2 mols de NH3. Tá vendo? Então, a gente perdeu 2 mols de NH3 a cada mol de hexamincloreto de magnésio. Só que nisso, pessoal, a gente tem que ter outra noção aqui. Ó. Então, nós descobrimos mais ou menos a massa. Então, a gente sabe que perdeu 2 mols, que é 34 gramas, certo? E o que a gente vai fazer aqui? Ó? Etapa 2. De 82,8 até 65,6, quanto que se perdeu? Então, ó, 82,8 menos 65,6. Só esqueci de colocar gramas aqui, mas tudo bem. Vai me dar quanto? Os mesmos 17,2 gramas. Ou seja, a cada etapa ele perde 17,2 gramas. Mas por mol de hexamincloreto de magnésio, o que a gente faz? Ele perde 2 mols de amônia. Então, você vai ver que a gente vai repetir isso daqui, ó. Porque se a gente colocar o terceiro aqui, pegar 65,6 gramas menos 48,4, vai nos fornecer o mesmo resultado. Então, tá vendo? A cada etapa se perde 2 mols de amônia. Porque o cálculo que nós vamos fazer aqui, pessoal, sempre será o mesmo. Tá certo? Então, a cada perda de etapa se perde 2 mols de amônia. 2 mols de amônia. Se nós considerarmos essas 3 etapas, ó, tá vendo que ele perdeu 2 mols aqui, perdeu 2 mols aqui, perdeu 2 mols aqui. Perdeu, na realidade, 6 mols no
total, que bate exatamente aqui. Chatinho, né? Bem chatinho. Vou até colocar aqui, ó. 2 mols. 2 mols. Tá legal, pessoal? Sim, compreendo. Chato. Não posso falar que não é chato, porque é chatinho sim. Tá certo? Mas ele não é de todo difícil. A gente também não pode analisar dessa forma. Tá legal? Então, calculamos o A. Tá vendo que a gente fez um cálculo e vai servir para todos os restos? Tanto para a primeira etapa, segunda e terceira etapa. Tá bom? Então, a gente calculou a perda de massa, que é 17,2. Ou seja, a cada etapa se perde 2 mols de amônia. Tá legal? Então vamos lá, continuando aqui. B. Com base nos resultados do item anterior, ou seja, aqui no A, escreva uma equação química para cada etapa de aquecimento. Cada uma dessas equações deverá representar a transformação que ocorre na etapa escolhida. Então, pessoal, nós temos o que aqui, ó? Então, nós temos, vamos responder a B aqui, ó. Nós temos essas etapas. Na etapa 1, a gente vai literalmente copiar a reação, que está aqui, ó. Aqui no início. Como que vai ficar, ó? Vai ficar exatamente isso aqui, ó. Hexamin, cloreto de magnésio. Temos a reversibilidade e o aquecimento. Tá vendo que na etapa 1 ele perde 2 mols de amônia. Então não vai ficar assim, ó. Cloreto de magnésio aqui, só que ele perdeu 2. Então vai ficar, ó, 4NH3 mais 2NH3. Certo? Fugiu um pouquinho aí por questão de espaço, tá, pessoal? Então, ó, 2 de amônia. A gente vai pegar o outro. Se ele já na etapa 1 ele já perdeu 2, o produto da etapa 1 vai ser o reagente da etapa 2. Então não vai ficar assim, ó. Cloreto de magnésio, só que aqui é tetraamin, tá? Porque ele já na etapa 1 ele já tinha perdido. Então, ó, o aquecimento, ele vai ficar como? Mais 2 amônia. Tá certo? Tá vendo que a cada etapa ele perde 2, cada etapa ele perde 2, cada etapa ele perde 2. Tá certo? E no último, que nós temos o diamin, cloreto de magnésio. Ele perdeu. Só que aqui, na realidade, aí, ó, ele perde mais esses 2 mols que estavam restantes de amônia. Tá legal? É só isso na B. Só que, claro, eu sei, muitas vezes a gente tem que fazer o cálculo do A para descobrir a quantidade de mols que a gente está perdendo. Tá legal? Então, é só copiar aí, aperta o pause e vai terminando de copiar. C. Vamos colocar aqui a C, pessoal, para nós ir respondermos aqui, ó. No processo descrito, além do aquecimento, que outro fator facilita a decomposição do hexamin cloreto de magnésio? Tá vendo que em relação a isso, o que acontece? Tá? Aquecemos e ele vai perdendo 2 mols em cada etapa. Só que o que ele fala aqui, ó? Ao ser submetido a um aquecimento lento e sob uma corrente de nitrogênio gasoso, é ele que vai fazer. Então, a corrente, ó, a gente pode escrever assim, ó. A corrente de N2 arrasta, NH3. Ele arrasta o NH3. Tá certo? Deixa eu até colocar aqui, né? Arrasta o NH3. E o que ele vai fazendo isso daí, né? Ele vai retirando do sistema em equilíbrio. Então, retirando do sistema em equilíbrio. Então, o que acontece aqui, pessoal? Então, além do aquecimento,
esse gás... Opa! Oh, meu Deus. Esse gás nitrogênio vai tirando a amônia. Ou seja, pelo princípio de Le Chatelier. Então, se a gente está tirando, né, arrastando a amônia aqui, ó, que está, vamos dizer assim, conjugada com esse sal, a gente vai favorecendo o quê? Favorece a formação de amônia. Tá certo? Então, a gente sempre está fazendo desse tipo de coisa aqui. Tá legal? Então, como a gente pode até para completar, né? Ó, como a concentração de NH3 é diminuída, ó, ela é diminuída. A gente não vai fazendo isso aqui, ó. Tira daqui, o aquecimento faz com que a amônia saia e o gás nitrogênio vai tirando, ó, tá vendo? Tá aqui, tá formando, ele vai tirando daqui também. Se eu tô retirando o produto, o que acontece? Eu favoreço ainda mais a decomposição, certo? Então, ó, como a concentração de NH3 é diminuída, o que... Vai colocar a virgulinhazinha aqui, né? O equilíbrio é deslocado para, vou colocar assim, ó, a formação de NH3. Tá certo? Então vamos lá, voltando só em relação a isso. Aqueceu, decomponho, eu vou tirando a amônia, certo? A amônia vai se desprendendo, vamos pensar desse jeito, vai se desprendendo desse composto. Conforme ela está ali dentro, conjugada, ela vira um gás, eu passando um gás de arraste, que no caso aí é o nitrogênio, tá legal? Ele vai retirando essa amônia. Então, eu formo a amônia pelo aquecimento, vem o gás nitrogênio e afasta a amônia. Consequentemente, eu favoreço a formação de amônia. Então, eu estou favorecendo por dois motivos, aquecimento e esse gás de arraste, porque eu estou retirando a amônia que está sendo formada. Tá certo, pessoal? Então, esse é o exercício. Eu sei que demandei bastante tempo aqui, só que pensa, eu fiz bem detalhado aqui. Então, vai pausando o vídeo, isso é muito importante, tá? Vai pausando um pouquinho o vídeo aqui e a gente vai verificando as dúvidas. Você vai vendo que, pulei essa parte, não entendi isso daqui, volta. Se tiver com dúvida, coloca também aí nos comentários, que é muito importante. Se você chegou até aqui, coloca a hashtag deslocamento de equilíbrio, tá bom? Ajuda a engajar o vídeo e eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica o meu muito obrigado aqui. Tá certo, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, não só de resolução de exercício, coloca aí também no comentário que eu já começo a verificar a viabilidade para começar a gravar as coisas para vocês, trazendo coisas cada vez mais diferentes aqui e crescendo o canal. Tá bom, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!